A paz, irmãos. Aqui quem fala é o Mensageiro Especial e esse é mais um vídeo no canal. Estamos aqui gravando, né? Tempo frio. Já começou o tempo frio aqui na cidade onde eu tô, né? Acredito que no Brasil todo. E hoje a mensagem se encontra em Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, que é a cura dos 10 leprosos, né? A palavra do Senhor diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós podemos tirar várias lições aqui, né, desse trecho, dessa parte da Bíblia. Tá aí, né? Jesus curou 10 leprosos, um deles samaritano, que foi o único que voltou para agradecer. Mas vamos focar primeiro nos 10 leprosos. Nunca subestime o poder de cura de Jesus. A lepra era uma doença muito terrível. Tipo, ninguém queria ter lepra naquela época. Você era excluído, você era rejeitado, você tinha que viver longe dos outros quando tinha lepra. E muitas pessoas não conseguiam ser curados quando possuíam lepra. Aqueles 10 leprosos, será realmente que eles nunca procuraram um sacerdote antes para poder conseguir a cura? Pois é, com certeza eles já procuraram, mas eles só foram curados quando Jesus disse para eles irem até os sacerdotes. E Jesus não curou só a lepra de um, ele curou a lepra de 10. Não existe limite na cura de Jesus. Tanto que é dito que ele curou um cego de nascença. Ele ressuscitou mortos. Então não duvide que ele possa curar você também. Se você está com alguma enfermidade, lembre-se, Jesus é o médico dos médicos e ele pode curar você. Outra coisa, o samaritano foi o único que lembrou de agradecer. Olha que situação. Eram 10, 9 ali, né? Já eram daquele lugar, judeus, e um era samaritano. Os samaritanos eram excluídos. Eles eram considerados assim menos dignos do que o restante ali. E entre os 10, o samaritano, que é justamente o que era, digamos assim, mais desvalorizado, né? O que sofria mais preconceito, foi o único que voltou para agradecer. Onde estavam os outros 9? Então fica essa lição. Às vezes você está na igreja há muito tempo, você está ganhando várias coisas e você não está agradecendo a Deus. E aí chega aquele recém-chegado, na primeira bênção dele, ele se demonstra mais grato que você que está na igreja há muito tempo. Já parou para pensar nisso? E outro detalhe, né? Quando você recebeu uma bênção de Deus, lembre-se de voltar para agradecer. Deus já te deu muita coisa. Deus te deu comida, Deus te deu água, Deus te deu abrigo, Deus te deu luz, internet, Deus te dá tudo. E muitas vezes a gente esquece de agradecer. Você já agradeceu pela misericórdia de Deus te alcançar hoje? E você ser permitido viver? Pelo ar que você respira? Pela família que você tem? Às vezes a gente não agradece. Esse samaritano foi grato. Então, lembre-se de uma coisa: quando Deus fizer um milagre em sua vida, lembre de voltar glorificando para agradecer. De preferência, agradeça antes de acontecer. Deus gosta de um coração grato. E outro detalhe:
o porquê eles foram curados. Eles seguiram o comando de Jesus. Uma vez, um homem, também leproso, estava à procura de cura. E Elias disse para ele mergulhar 7 vezes no Rio do Jordão. O Rio do Jordão era um rio que tinha conexão com o esgoto de uma cidade. Então, um homem com lepra teve que mergulhar 7 vezes num rio que dava contato com esgoto para ser curado. Ele obedeceu e ele saiu com a pele limpa, com a pele nova. Então, o que acontece? Às vezes Deus quer curar você. Só que o que acontece? Ele está pedindo para você fazer alguma coisa, para você conseguir essa cura, esse milagre, essa libertação, essa promessa. E você só precisa seguir o comando de Jesus. Então, o que acontece? Com certeza aqueles 10 leprosos já tinham procurado médicos, já tinham procurado sacerdote, já tinham procurado quem resolvesse a situação deles. Mas eles não foram curados. E eles só foram curados quando Jesus disse para eles irem. Então, vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu estava na igreja. Tinha uma mulher lá na frente, né? Falando no microfone. E ela tinha dito que quem marchasse na igreja, Deus faria algo grande na vida dessa pessoa. Não, na verdade ela pediu para a igreja marchar. Isso. Eu lembro que eu não marchei e ninguém na igreja marchou. E ela estava de olhos fechados. E os líderes também. Então, depois, um líder foi à frente, pegou o microfone e disse que não viu quem marchou na igreja, mas que quem tivesse marchado, Deus estaria dando a vitória na vida dessa pessoa. Naquele dia eu fiquei envergonhado, porque eu não marchei e eu queria uma vitória. Todo mundo que estava na igreja queria alguma coisa e ninguém marchou naquele dia. Então o que acontece? Às vezes o profeta está falando com você para fazer alguma coisa e você está em desobediência, você não está escutando. A gente tem que dar ouvido, né, à voz do profeta, né, à voz do pregador, à voz de Jesus. Às vezes, para você receber um milagre, uma cura, uma bênção, uma libertação, você só tem que obedecer. E outra coisa, ore por si mesmo também, para poder encerrar aqui, né? Muitas vezes a gente tem fé para poder orar, para Deus curar outra pessoa. Mas quando é a gente que está doente, a gente não tem fé que se orar para si mesmo, a gente vai ser curado. Gente, isso funciona. E já aconteceu de eu estar doente, eu colocar a mão na minha própria cabeça, orar pedindo cura para mim e eu ser curado. Só que nem sempre eu tive fé o suficiente que minha oração iria me curar, né? Então o que acontece? Quando o leproso é curado, Jesus disse para ele, né? Vou até ler aqui: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus fez um milagre, ele fez o milagre e ele deu crédito para o leproso ainda por cima. Então o que acontece? A sua fé pode salvar. Jesus faz o milagre, mas também depende da sua fé. Você crê que pode ser curado, que pode se libertar, que pode conseguir uma bênção, que pode conseguir a sua vitória? Tenha fé e você vai conseguir. Se você tiver fé, a sua fé vai te salvar. Então, lembre-se, muitas vezes nós temos fé que a pessoa por quem estamos orando vai receber um milagre, mas não temos essa mesma fé para nós mesmos. Então, eu convido vocês, hoje, orem por si mesmos, orem pela própria cura, orem pela própria libertação, orem pelo próprio milagre, ore para ter respostas, ore para ter a sua vitória, ore por si mesmo, em nome de Jesus. Bom, a mensagem é essa, né? Que possamos ser como o leproso samaritano, né? Aquele que buscou Jesus, que obedeceu Jesus, que teve fé e que foi curado. Bom, o vídeo de hoje é esse então. Até a próxima.